Olá! Eu espero que vocês estejam todos muito bem e plenos de saúde. Sejam bem-vindos ao nosso canal Meu Primo é Médico. Eu sou o Primo Paganini, o médico psiquiatra metido à clínica. Antes da gente iniciar a aula em si, eu peço para vocês que curtam, que compartilhem, que passem a seguir o nosso canal e que toquem o sininho para vocês receberem as notificações das futuras aulas que a gente vai gravar. Curtam também a nossa página no Facebook, Meu Primo é Médico. E eu também tenho uma página minha, que é o Consultório de Primo Paganini, em que eu comento a respeito de publicações científicas e traduzo numa linguagem bem acessível, bem fácil, bem tranquila para todo mundo entender. A gente acabou participando de uma série de congressos nos últimos meses, então a gente teve o Congresso de Infectologia no Rio, o Congresso de Oncologia Clínica também no Rio, o Infocus, que foi em Curitiba, e por isso que a gente acabou demorando um pouco mais para a gente fazer esse novo vídeo para vocês. Hoje eu vou falar de um tema bastante polêmico e interessante, que é: será que a dieta influencia no nosso humor? Por que eu comentei que é um assunto bastante polêmico? Porque a gente vê nas redes sociais várias pessoas comentando várias coisas, então eu achei interessante a gente montar um material que abordasse justamente essa situação, se a dieta acaba interferindo. A gente já sabe que a depressão, do ponto de vista biológico, do ponto de vista bioquímico, ela é a redução da noradrenalina, que é o que nos dá pique, é a redução da serotonina, que nos dá o controle dos impulsos e o relaxamento, e é a redução da dopamina, que me dá o interesse. Então, a gente já viu do ponto de vista da neurotransmissão o que é a depressão. Agora, será que a dieta influencia isso aí? É isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Vamos agora, então, iniciar a nossa apresentação e essa nossa viagem para entender se o alimento influencia ou não no nosso humor. As minhas fontes de consulta para preparação dessa aula foram 2 estudos, 2 publicações médicas que saíram em 2017 e 3 livros-textos. Então, em relação aos estudos que eu utilizei, um foi publicado na Proceedings of Nutrition Society desse ano e o outro foi publicado na Biomed Central também desse ano. Os livros que eu acabei utilizando foram o Clinical Handbook of Psychiatry, que fala sobre psiquiatria, o Current, que fala sobre diagnóstico e tratamento, e o Manual do Harrison, que também fala sobre diagnóstico e tratamento. Várias publicações médicas, elas têm mostrado que quando a gente faz uma alteração na nossa dieta e aumenta a ingestão de frutas, legumes, verduras, fibras, frutas secas, leguminosas, azeite de oliva e peixe substituindo a carne vermelha, eu tenho uma redução do risco de depressão. Vejam bem o que eu falei. Eu não falei que eu tenho uma redução de depressão. Eu tenho uma redução do risco de depressão. Aqui a gente vê o seguinte: quando eu tenho uma alta ingestão durante a minha adolescência ou no início da vida adulta de altas taxas de gordura, de açúcares e de alimentos processados, eu aumento o risco de desenvolvimento de depressão e ansiedade na vida adulta. Reforço novamente, eu não falei que eu vou ter depressão ou ansiedade. Eu aumento o risco de ter depressão e ansiedade. Nós sabemos que mulheres grávidas que fazem dieta durante a gestação ou não se alimentam adequadamente, elas têm uma chance maior de ter filhos com problemas emocionais e problemas comportamentais. Ou seja, toda essa introdução que eu fiz aqui para vocês para tentar fazer uma relação entre alimentação e humor é para ilustrar, é para mostrar para vocês que os estudos já estão mostrando as evidências, eles já estão mostrando os resultados de que a comida, sim, ela interfere no nosso humor. Então, quando eu vou tratar do paciente com depressão, eu também tenho que pensar no aspecto alimentar. Eu tenho que entender como é a dieta desse meu paciente. Qual que é a ponte que eu estou querendo fazer entre alimentação e depressão? Vocês já vão entender qual que é meu raciocínio. Sigam-me. Uma das explicações para a causa da depressão
é que existe um excesso de inflamação. Então, se eu examino o sangue do paciente portador de depressão, eu vejo que ele tem muito mais inflamação e muito mais proteínas inflamatórias do que as pessoas que não têm depressão. Isso acontece porque existe uma ativação, né, uma hiperatividade de um eixo que se chama hipotálamo, hipófise e adrenal. Ou seja, são glândulas do meu corpo que, no caso da depressão, elas estão trabalhando em excesso. E é isso que vai aumentar a inflamação. E a gente sabe de vários alimentos que têm propriedades anti-inflamatórias, que são os legumes, as frutas, as verduras em geral e as gorduras poliinsaturadas, que são as gorduras que a gente encontra, por exemplo, nos peixes e no salmão. Outra explicação como causa da depressão tem a ver com o metabolismo do organismo. Tudo indica que o organismo do deprimido produz mais radicais livres, mais substâncias tóxicas do que a pessoa que não tem a depressão. E a gente sabe que existem vários alimentos e vitaminas que têm propriedades antioxidantes, que vão reduzir a produção dos radicais livres e vão reduzir o impacto desses radicais livres no organismo. Outra explicação para a causa da depressão tem a ver com um fenômeno que se chama neurogênese. O que é neurogênese? É o nascimento de novos neurônios, é o nascimento de novas células no cérebro a partir de células-tronco. E a gente sabe que o cérebro do deprimido, ele acaba tendo menos neurogênese, ele tem menos desse fenômeno que aumenta o número de células do cérebro. Isso acontece principalmente em uma região que se chama hipocampo. Para quem já viu o vídeo de depressão, já sabe que o hipocampo é uma região do cérebro responsável pela memória e pelo controle da ansiedade, entre outras funções. A gente sabe que no cérebro do deprimido eu tenho uma menor atividade do hipocampo, por isso que uma das queixas principais do paciente com depressão é redução de memória. E existem vários alimentos, existem várias vitaminas que ajudam o cérebro e as células-tronco do cérebro a se transformarem em novos neurônios. Teorias mais recentes, estudos mais atuais mostram que o cérebro do deprimido parece produzir menos energia do que o cérebro de quem não tem depressão. E existe dentro da célula uma estrutura que se chama mitocôndria, que é ela quem produz a energia. E os estudos têm mostrado que aparentemente a mitocôndria dos deprimidos está produzindo menos energia. Isso poderia, por exemplo, explicar as queixas de cansaço. E existem vários alimentos e várias vitaminas que vão auxiliar na produção de energia, que vão fazer com que a gente volte à produção de níveis normais de energia. Até aqui eu mostrei para vocês que existem alimentos e substâncias químicas e vitaminas que interferem no humor. O que eu quero mostrar para vocês a partir de agora? Os estudos médicos, as publicações médicas que avaliaram a alimentação em pacientes portadores de depressão. Então agora a gente vai ver se a alimentação ela tem algum benefício em termos clínicos, quer dizer, será que a alteração da nossa dieta para uma dieta mais saudável, rica em vegetais e em peixe, isso vai melhorar o humor do paciente deprimido? Essa publicação de 2014 é do American Journal of Clinical Nutrition e ela mostra que, de fato, a dieta pode reduzir o risco de desenvolvimento de depressão em 26%, mas ela mesma faz a seguinte colocação: a dieta não pode ser considerada um tratamento, e isso é importante que vocês tenham em mente. A dieta não está aqui para fazer tratamento. Essa publicação da Psychiatry Research de 2017, ela confirma o que a gente acabou de ver nessa publicação de 2014. Isto é, quando eu aumento a ingestão de alimentos do reino vegetal e eu troco a proteína animal da carne vermelha pelo peixe, eu reduzo o risco de desenvolvimento de depressão. Essa publicação, também da Psychiatry Research, ela mostra que zinco e ferro parecem diminuir as chances de o paciente desenvolver depressão. Essa é uma belíssima publicação, super atual, ela é desse ano, ela é de 2017 e ela foi publicada no Biomed Central Medicine, que é um periódico, é uma revista extremamente reconhecida. E o que foi interessante? Eles pegaram pacientes deprimidos e dividiram em dois grupos. Um grupo iria receber apenas o suporte social, além de outros tratamentos,
E o outro grupo, além de receber o suporte social e outros tratamentos, eles passaram a fazer a dieta mediterrânea, uma dieta rica em legumes, fibras, verduras, saladas e proteínas de origem do reino animal que venham basicamente de peixes. E a gente vai ver o resultado disso aqui. Observem nessa imagem que interessante, os pacientes que fizeram a alteração da dieta e passaram a fazer uma dieta mediterrânea, uma dieta mais natural, eles tiveram melhora dos sintomas depressivos que foi muito maior do que a melhora daqueles pacientes que apenas receberam o suporte social. Então, algo está indicando para a gente que a dieta como adjuvante e não como tratamento principal, ela certamente auxilia na melhora dos sintomas depressivos. Esse estudo médico, que foi publicado na European Neuropsychopharmacology de 2017, ou seja, é extremamente atual, ela mostra que o tratamento central da depressão, ele é realizado com psicoterapia e com antidepressivos. Se você faz uma suplementação com ômega e zinco, você melhora os resultados terapêuticos, ou seja, esse efeito adjuvante da suplementação com ômega e zinco parece auxiliar a psicoterapia e o antidepressivo a melhorar o quadro clínico do paciente. A grande conclusão que a gente faz dessa apresentação é de que o tratamento central continua sendo a psicoterapia e os antidepressivos, mas sem dúvida, se eu trago melhoras dietéticas, se eu passo a ter uma dieta mais natural, mais saudável, eu vou ter uma melhora, eu vou ter um benefício clínico para esse paciente. Então, vale a pena fazer essas adequações na dieta, essas melhoras na dieta, para que a gente tenha uma melhora do quadro depressivo do paciente. Então, vamos colocar como tratamento central a psicoterapia e os antidepressivos e como tratamento adjuvante a melhora do padrão alimentar do paciente. E a grande conclusão de todos esses estudos é que, independentemente do que eles verificam, eles sempre complementam ao final. Mais estudos são necessários para fazer uma relação direta entre alimentação e humor. A gente espera que vocês tenham gostado do tema, que vocês tenham apreciado essa aula. Muito obrigado por estarem aqui conosco e até o próximo vídeo. Um grande abraço do meu primo é médico.